Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo no podcast. Cenário novo dessa vez. A gente veio receber a Paola, seja super bem-vinda. Paola que veio de Maringá para falar com a gente. Segunda vez que você veio no nosso escritório, né? Isso, segunda vez. Seja super bem-vinda. Para a gente começar esse podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre a Ziober, sobre os brinquedos que vocês produzem, sobre os processos que vocês têm na empresa. Fala um pouquinho sobre você, sobre sua formação, o que você faz lá na Ziober, apresenta a Ziober para o pessoal. Ok. Olá, pessoal. Então, vamos lá. A Ziober é uma empresa familiar, então os pais e os filhos trabalham nela, né? Então, o meu pai é o diretor e a Silvana, que é minha mãe, ela cuida da parte financeira e comercial. Aí eu tenho a minha irmã mais velha, que é a Bruna, ela cuida de toda a parte administrativa. O Pedro, que é o segundo, ele é engenheiro de automação, mecatrônico, né? Engenheiro mecatrônico. Então, ele faz toda a parte de automação e cuida da parte de projetos da empresa. Eu sou formada em engenharia de produção pela UEM de Maringá e faço toda a parte do processo produtivo da parte da Ziober. Então, tudo que envolve a parte de produto, desenvolver produto, jogar para o chão de fábrica, ver também se deu algum problema para o cliente, tudo a gente que resolve ali no meu setor de engenharia, né? Então, eu sou mais o chão de fábrica, cuido mais de processos. E eu tenho a minha irmã mais nova, que é a Caroline, que ela fez comércio de exterior. Hoje ela não se encontra aqui, ela está no Canadá. Passeando um pouquinho lá. Estudando. Ela está estudando, trabalhando, né? Se aperfeiçoando no inglês, para poder também estar ajudando nós na parte de exportação. Dá muita briga entre família? Um pouquinho, né? Empresa familiar. Imagino, né? Deve ser difícil separar as coisas. Mas não sei, uma empresa já tem bastante tempo. Quantos anos de vida vocês têm? Tá, a Ziober mesmo, ela tem 16 anos. 16. Mas se a gente for falar de experiência, de metalurgia, daí começa lá com meu bisavô, então já é uma história de anos. Eu cheguei a ver o site de vocês e ele tem bem descrito, super legal, inclusive um pouco da história da Ziober, que fala que antigamente a metalurgia era... o setor metalúrgico, na verdade, era um hobby, alguma coisa assim, pelo que eu lembro. Vocês faziam questões de pesca, tinha um pesqueiro, e aí, por uma oportunidade, de fato, surgiu o primeiro projeto da Ziober, né? Em Maringá. Você consegue falar um pouquinho como foi esse início da empresa? Sim, consigo sim. Na verdade, a família do meu pai, que é a família Ziober, eles têm uma empresa que se chama Bomba Ziober. Então, há mais de 50 anos no mercado. Meu pai trabalhava nessa empresa e lá ele tinha uma máquina de dobrar tubo, né? Então, começou já com meu bisavô, com meu avô, com essa empresa. E aí, meu pai andava muito de jipe, ele sofreu um acidente. Quase veio a falecer. Eita. Minha mãe estava grávida, Grávida do primeiro. Grávida do primeiro. Da primeira. Da primeira, a Bruna. Isso. Então, minha mãe estava grávida, foi aquele sufoco, meu pai quase faleceu, andando de jipe, que era um hobby dele. Então, desde quando ele era solteiro, ele andava de jipe. Aí, quando aconteceu esse acidente, ele falou, não, eu tenho uma máquina de dobra, eu tenho a parte da metalúrgica, e ele fabricou a sua primeira gaiola para o jipe dele, para proteger ele caso viesse a capotar novamente. Que legal. Já existia gaiolas para jipe ou ele que foi talvez uma das pessoas que criou? Ou já tinha outros jipes que tinham gaiola? Ele foi uma das pessoas que criou. Que legal. Isso, ele criou isso porque através de uma necessidade dele, né? Para proteger ele de outros acidentes. Isso. É porque o Jeep ele é todo aberto, né? Todo aberto. Então ele não tinha proteção nenhuma. Então quem capotasse corria sérios riscos de vida, Imagina. Né? É uma brincadeira, mas ela é perigosa. Perigosa. Então você tem que estar com a devida segurança. Mas grande parte das empresas, elas surgem através de alguma coisa que aconteceu e vou resolver esse problema, né? Isso. E aí foi assim que surgiu a Ziober ou ainda não? Ainda não. Tá. Aí foi nisso que o Paulo, né, o meu pai, ele começou a trabalhar fazendo essas gaiolas. De jipe, acessórios para jipe, cambão, estribo. Foi montando a sua empresinha ali. Aí resolveram abrir um pesqueiro. Então, arrendaram terreno, construíram todo o pesqueiro. Moramos 11 anos nesse pesqueiro.
Que legal. Aí veio algumas tragédias, que teve enchente, que acabou levando tudo. E eu falo assim que Deus coloca as coisas na hora certa, no momento certo. E meu pai falou: "Não, eu não quero mais o pesqueiro". Já era a terceira enchente, ele falou: "Não quero mais". E ele voltou para a área de metalúrgica. A minha mãe ainda continuou na parte do pesqueiro, então os filhos ajudavam. A gente Você ia lá sujar a mão também? sujava a mão, pescava, ficava lá tirando peixe do anzol pro pessoal. Meus irmãos eram mais velhos, então eles limpavam peixe, então eles ficavam nessa parte de limpar peixe. Eu era mais nova, então eu atendia a mesa, ficava Você lá na também já cozinha. trabalhava lá? Já, já. Na Entendi. verdade, nós, desde que Que legal. começou a andar, a gente já estava ali ajudando a família, né? Show. Então Então, sempre foi um trabalho familiar, independente do negócio, sempre sempre. foi vocês ali. Sempre foi nós, a gente sempre foi muito unido nisso, né? Então, desde pequeno, a gente já está acostumado a estar com a família e sempre ajudar a família. Então, foi nessa questão, né, das enchentes e tudo mais, que meu pai voltou para a parte da metalúrgica, começou a dobrar. Então, meu pai é muito conhecido em Maringá como na parte de dobras de tubo. Então, ele era a única pessoa que tinha uma máquina de dobra. Então, ele fornecia serviços de dobra para algumas metalúrgicas de Maringá. Então, até hoje a gente passa assim, ó, aquela dobra ali é nossa, né? Que legal. A gente lembra disso. E um dos prefeitos de Maringá na época, o Silvio Barros, junto com outras pessoas, agora esqueci, Secretário? o secretário de saúde e esportes, né? Eles foram para o Japão, viram o projeto das ATIs e queriam implementar isso em Maringá e A no inspiração Brasil. veio do Japão. Do Japão. Que legal. Isso, Japão, China. Maringá é uma cidade super inovadora, né? E que a gente estava conversando antes de começar que foi eleita a melhor cidade do país por alguns anos seguidos, que é Isso. uma honra para o Paraná, né? Querendo ou não, e ainda mais para não sei, maringaenses. Maringaenses, isso. Eu já fui algumas vezes para Maringá e o que a gente percebe é que Maringá, eles investem nas praças públicas, né? Isso. Será que talvez, essa cultura japonesa, a cultura japonesa em Maringá talvez tenha ajudado a cidade a ser talvez uma das melhores cidades, uma não, né? A melhor cidade do país. Isso, pela terceira vez consecutiva, Muito a legal. melhor cidade para se morar aqui no Brasil. Ajuda sim, e Maringá ela é uma cidade planejada, né? Então, tudo quando vai desenvolver uma coisa na cidade, ela é planejada. Então, é uma cidade maravilhosa para se morar. Todo mundo que vai para lá tem vontade de ficar por lá. Então, nós temos também a colônia japonesa lá em Maringá, que ajuda bastante nessa parte de desenvolvimento, né? Então, a ideia veio realmente do Japão, da China, e o pessoal trouxe essa ideia e falou: nós queremos implementar em Maringá. Então, era uma coisa muito nova, era um desafio, não só para nós, que nós não tínhamos medida, não tinha nada, era apenas uma foto. E juntamente daí com o educador físico para fazer a parte de ergonomia, biomecânica. Quantos equipamentos no início eram, você lembra assim? 10 equipamentos. 10. 10 equipamentos. Numa foto a gente tinha 30 dias para desenvolver. Caraca. Então, assim, foi bem corrido. Fazer tudo do zero. Tudo do zero. Até achar o ângulo, o que você ia colocar ali. Não tinha projeto no computador, como é hoje, né? Hoje em dia a tecnologia veio, mas antigamente não. Era ali no papelzinho, então era meu pai sozinho que fazia tudo. Aí o meu irmão, que era pequeno, tinha seus 11 anos, já estava ali varrendo. Tu nem era engenheiro ainda, Não, para ajudar. nem era engenheiro. Então tinha 11 anos, 10 anos de idade lá. Imagina. Já estava na oficina varrendo pro meu pai. Meu pai falou assim, legal. não, você quer aprender? Então você vai começar varrendo. Super Então legal. é assim que a gente começou, né? Então meu irmão ficava lá e o meu pai fazia tudo. Então ele cortava, dobrava, soldava, tudo era 100% ele que desenvolveu as primeiras academias. Que loucura. E hoje a Zioba, ela tá presente no Brasil inteiro? Qual que é o maior forte de vocês? É realmente ali, aqui no estado do Paraná? Ou vocês atendem onde tiver que ser? Nós estamos no Brasil todo.
É muito legal ver uma ideia que surgiu, né, do nada, vamos dizer assim, e de repente, pá, E estourou de no Brasil. repente ela estourou de uma forma que a gente. É até engraçado. Quando nós viajamos assim, entramos em algumas cidades assim que são vilinhas pequenas e do nada a gente vê uma academia. A gente fala, nossa, mas uma academia aqui. Porque a gente imagina que a academia só tem nas cidades grandes, só tem em praças. Não, a gente viu como que desenvolveu essa parte, como que as pessoas gostam, como que os idosos também gostam disso, né? É legal ver as prefeituras, independente do tamanho da cidade, com cabeça inovadora, né? Isso, Tentando trazer coisas novas para as cidades para poder, porque querendo ou não, não basta ser inovador, tem que agregar, né, para a cidade e tudo mais. Se está em todos os lugares, é porque de fato isso ajuda. isso. Eu acho que esse é um dos grandes pontos, assim, a Ziober, ela é considerada por nós, assim, da Huber, é muito engraçado, deve fazer uns 3 anos quase que a gente escutou aqui dentro uma colaboradora falando assim, meu Deus, a Ziober é a empresa mais organizada que a gente conhece. Tudo que a gente faz, tudo que eles fazem acaba nos avisando. Quando o produto está prestes a sair de Maringá, eles nos avisam que vai sair de Maringá. Isso é muito legal. Esses processos eu imagino que não nasceram do nada. Queria que você comentasse um pouquinho sobre os processos de uma fábrica. Processos, se são considerados uma fábrica ou uma indústria? Primeira dúvida minha, leiga. E como que é criar os processos ou trabalhar nesses processos para que tudo seja vocês atendem o Brasil inteiro e da mesma forma são super organizados. Isso. A Zeobra ela é considerada uma indústria, né? Nós somos uma indústria. E é um trabalho muito difícil. Eu, como engenheira de produção, eu tive isso como um desafio, que foi quando, desde então, meu pai ele tinha assim, não, um engenheiro de produção. Então, entrou um engenheiro de produção para colocar a ISO 9001 dentro da empresa. Então, foi quando a gente começou a ter esses olhos voltados ao Lean Manufacture, à ISO 9001, que é você implementar processos para você ter um produto bom. Então, a Zelber sempre prezou pela qualidade. Então, se você vier com um produto com baixa qualidade, a gente se recusa a fabricar, porque nós prezamos pela qualidade do produto. Então, tudo começou desde do começo, assim, né? Fazer as coisas do jeito certo. Só que antes era uma indústria, uma fábrica, né, de fundo de quintal. Então, nós começamos com fundo de quintal, isso foi crescendo, os filhos foram entrando, também veio a tecnologia, a empresa crescendo e a gente vendo a necessidade de uma organização. E eu estou hoje na empresa atuando como coordenadora de engenharia vai fazer 6 anos. Legal. Né? E eu implementei a parte de sistema. Antes era tudo no papelzinho. Antes de você entrar, você já tinha um certificado ISO 9001. Isso, nós tínhamos o certificado. Como que funciona para quem não entende? Eu não entendo praticamente. O que é essa ISO 9001? Como que você consegue tirar esse certificado? E esse Lean Manufacture, ele é uma linha de processos padrão? O que precisa? É também um certificado? Ou Não, é um tipo de processo. A ISO 9001, hoje, nós não somos certificados por ela. Nós seguimos os procedimentos de uma ISO, mas Entendi. hoje nós não temos o certificado. Por custo? Custo. Na Caro verdade, demais. hoje você não agrega o custo ao produto. Entendi. Hoje, se a gente for pensar para o brasileiro, não tem essa mentalidade. Eu não perco venda por conta disso. Entendi. Então, às vezes, o concorrente vai ter um preço um pouquinho mais em conta e esse não vai ser um diferencial. Entendi. Então, por questão de custo, a gente optou por não certificar. Porém, nós mantemos o Seguem padrão. a regra. Isso, nós mantemos o padrão. Então, se a Huber, que é certificada pela ISO 9001, quer ir lá na Ziober ver se nós temos os procedimentos, você Vocês pode têm. fazer uma auditoria. Entendi. Isso, que daí nós vamos ter os procedimentos. Então, só por essa questão, né? Interessante. Mas interessante a saber. ISO 9001, ela é processo. Ela é nacional ou ela é internacional? Ela é internacional. Internacional. Isso, ISO 9001, ela é internacional. Quanto tempo você acha que, se ele se lembra, quanto tempo demorou para conseguir seguir essa linha de processo? É algo rápido, é algo demorado, é algo difícil demais? É algo demorado. Se você não tem uma mentalidade já de seguir os processos, de fazer as coisas certas, é algo demorado.
Se você já gosta das coisas certas, já tem os procedimentos, é algo rápido. Então, hoje, se eu fosse certificar a empresa, seria algo rápido. Agora, se fosse lá no começo, quando tudo começou, foi algo que demorou. É difícil no começo, né? É difícil porque você tem que fazer a empresa sobreviver. E você vai sobreviver inicialmente vendendo, que é o mais difícil, né? É difícil demais se vender quando você não tem credibilidade, quando você não tem experiência, quando você não tem nome no mercado. A partir do momento que você consegue fazer as vendas fluírem mais rápido, daí você consegue pensar em outras coisas como os processos, né? Qual que é Isso. o maior desafio de criar ou de gerir um processo lá na Ziober, hoje em dia, assim? Eu acho que é mais pessoas. Pessoas. Elas Pessoas seguirem o processo. seguirem o processo. Hoje a minha luta, né? É claro, eu fico até feliz as pessoas verem a Ziober como uma empresa organizada, É né? super. Olha, eu posso dizer que é muito, comparado com o que a gente está acostumado, é muito organizado, é bem legal mesmo. Eu sou a brava do chão de fábrica, que vou, que brigo e que eu cobro realmente isso, porque eu acho que eu devo uma satisfação para o meu cliente. E se eu vendo qualidade, não é só qualidade do produto. Eu tenho que vender uma qualidade também do meu processo. Então eu penso em tudo isso. E não só como uma ISO 9001, mas como uma norma da BNT para playgrounds, que é a 16071, que foi até atualizada recentemente. Eu participei do comitê para a gente atualizar a norma e tudo mais. Então nós prezamos por isso, né? Posso não ter o certificado, mas nós estamos dentro das normas. Isso é legal. E isso é super importante para o cliente final saber que, porque a gente que trabalha ali no ramo dos playgrounds, né, a gente sabe que as coisas são caras. Sim. É, talvez porque tem uma baixa demanda, talvez porque precisa ser um produto de qualidade para poder resistir à criançada e resistir o tempo. É, mas o cliente ali no final da ponta, ele acaba vendo as empresas que prezam pela segurança e as empresas que não prezam, né? Essas empresas que prezam pela qualidade e segurança, elas vão resistir mais tempo no mercado, elas vão poder prestar mais contas para os clientes e são elas que de fato precisam sobreviver para fazer com que o mercado cada vez mais cresça, né? Tem algum outro desafio fora as pessoas? Por exemplo, a gente, por exemplo, aqui na Huber identifica um desafio de não conhecer tanto das normas, porque são poucas as normas, né? Por exemplo, vamos trabalhar com um brinquedo super inovador, super diferente, não tem nenhuma norma que está falando desse brinquedo. A gente consegue adaptar as normas, mas não tem nada específico. Vocês enxergam isso para vocês também? Também, também. Justamente porque nós gostamos de trazer produtos diferentes. A Ziobra, ela foge um pouco do tradicional. Então, o nosso gira-gira não é aquele redondinho. Temos o modelo tradicional, Padrão. padrão, mas nós temos o quê? O gira-gira Planeta Terra, que é um brinquedo diferente. Uma gaiola, né? Uma gaiola, então assim, é difícil você conseguir pensar nele numa norma, porque você não vai na parte de gira-gira. Você vai, mas você tem que ir na norma, então a norma ela é um pouco complexa. Isso dificulta um pouco, sim. E ter pessoas qualificadas também no mercado para conseguir identificar isso na norma não é fácil, é difícil mesmo. Eu, toda vez que alguém me pergunta alguma coisa, eu falo, gente, eu vou olhar na norma, porque você vai e volta, vai e volta. Então, todas as normas da BNT, não sei se você já leu alguma, mas elas são complexas. São assim. complexas e também vamos pensar assim, um escorregador propriamente, né? O escorregador ele pode ser de plástico, ele pode ser de fibra, ele pode ser de madeira. A norma, será que ela atende exatamente... Hoje a norma é exatamente igual, independente do material, né? Mas será que deveria ser mesmo? Será que as coisas não deveriam ser diferentes porque o material é diferente? É super complexo. Outra coisa que a gente enxerga é que não tem muita gente vigiando isso, né? Eu acho que é difícil, por exemplo, uma escola. Eu preciso comprar um equipamento que atende a norma de segurança, mas esse equipamento é mais caro, porque para você tirar os laudos é mais caro. Mas se eu comprar um que não atenda as normas, eu acho que não vai ter ninguém que vai estar lá fiscalizando e tudo mais. Também eu acho que eu imagino que seja um desafio. Teve uma vez que eu escutei que na Alemanha as praças públicas, se o brinquedo quebrar por 10 anos, é responsabilidade do fabricante, é da pessoa que instalou. Então eles não vão instalar qualquer coisa nas praças, porque senão vai sobrar para eles. Então eles fazem equipamentos super bons para que dure
5, 10, 15 anos e não dê problema. Isso é muito legal, porque daí, vamos dizer, a qualidade vai subindo para todo mundo, né? Você identifica alguma coisa desse tipo de fiscalização ali para vocês também? Identifico, mas assim, também identifico uma questão. Quando as pessoas falam de norma, o seu produto está na norma, se você lê a norma não fala só do produto, mas sim da instalação, da inspeção e da manutenção. Sim. Então a norma não é só a empresa tem que ter a norma. Não, a pessoa que está instalando, o local, a pessoa que vai fazer a manutenção, a inspeção, tudo isso está dentro da norma. Faz sentido. Então, nós sentimos muita dificuldade, porque o pessoal pega e fala assim, quebrou o brinquedo, é responsabilidade da Ziober, mas nós não Coloca 10 pessoas no brinquedo ali, não tem como não. Não tem como você fiscalizar. Então, a dificuldade hoje das praças públicas é de ter alguém que faça isso. Existem alguns bairros que tem os conselhos, o presidente do bairro, que eles conseguem cuidar do bairro como se fosse realmente algo privado. Isso é bem bacana, mas não é todas as praças. Inclusive, teve um acidente aqui em Curitiba, né? O pessoal de Curitiba entrou em contato comigo, tudo. O brinquedo fica na frente de um bar. Então, ali foi ato de vandalismo. O brinquedo já estava quebrado. A prefeitura ia fazer o conserto. Entrou uma criança, o pai não supervisionou a criança acabou machucando o dedo. Né? Assim, a empresa não teve culpa, a prefeitura não teve culpa, ninguém teve culpa. Mas, assim, quem estava supervisionando? Ali, no caso, era o pai. O pai da criança. O pai da criança. O pai da criança, porque viu que o brinquedo estava quebrado, viu que não poderia brincar. E mesmo assim deixou. Às vezes está até com uma fita zebrada ali, isolado, mas mesmo assim, né? Parece que chama mais atenção ainda. Né? Criança é complicado, criança né? É criança. Criança é criança, ela gosta daquele desafio, tudo que é perigoso ela quer fazer. Então, tudo que é proibido é mais gostoso. Até se machucar, né? Até se machucar, sim. Bom, ali no site de vocês a gente vê uma pegada muito forte para tecnologia e inovação. Muito forte mesmo, vocês comentam bastante. E dá para ver o quão inovadores vocês estão à frente, tanto que, enfim, estão no país inteiro. Queria que você me falasse um pouquinho sobre tanto como é que surgem essas ideias, né? O que vocês tanto têm de tecnologia de diferente lá na fábrica de vocês, na indústria de vocês. Por exemplo, eu vi no site lá que tem pintura eletrostática, tem scanner 3D, tem outras coisas legais que dá para comentar. E um pouquinho de como que surgem essas ideias com vocês, essas ideias surgem do nada, como é que sai? Não. Essas ideias, na verdade, nós temos algumas empresas do exterior que é a menina dos olhos, né? Inspirações. As minhas inspirações. Na verdade, as inspirações do seu Paulo, que é o diretor da empresa. Ele se inspira muito fora do Brasil. Estados Unidos, Europa, Japão. Então, ele já participou de uma feira lá na China, que ele trouxe muitas ideias, tipo esses brinquedos de corda, já é uma coisa que já tem há 15 anos atrás. Então, ele busca isso fora. As inspirações dele vêm de fora, né? Ele busca lá e tenta trazer para o Brasil, que ele consegue. E ele sempre pensou numa empresa com tecnologias. Então, tudo que ele vai fazer, ele gosta de fazer com excelência. Legal. Então, por isso que a gente fala, nós somos uma metalurgia com excelência. Nós gostamos de entregar um serviço de excelência. Então, desde isso, começa desde do projetista, nós temos toda uma equipe de projeto, aí nós temos as tecnologias, que é um scanner 3D, nós utilizamos mais para a parte de desenvolvimento de carros, né? Mas usamos também em outras coisas. Então, tudo que quero desenhar esse copo, passo o scanner, a gente consegue desenhar perfeitamente. Ele pega uma peça real e joga para o computador, é isso? Isso, você escaneia toda a peça, ele joga para o computador. A do computador, o projetista tem que trabalhar em cima disso, né? Ele trabalha em cima desse projeto para a gente tentar fazer com o máximo a melhoria ou 100% daquele produto, né? Tem que encaixar 100%. Então, a gente utiliza o scanner 3D e aí nós vamos para a parte de corte laser, de tubo, de chapa, que na verdade o corte de laser tubo é um dos nossos diferenciais.
Então, ali a gente tem maior precisão em fazer peças com acabamentos, com cortes, com furo. Em vez de você levar para uma furadeira, que é um trabalho manual, já vem cortado direto no laser. Então, Então, a gente tem o laser do corte tubo, corte chapa. Aí nós temos as dobradeiras de tubo, que é curvadoras de tubo, e tem as dobradoras de chapa. Todas essas Tudo isso máquinas... naquele galpão gigantesco de vocês em Maringá. Isso, tudo isso lá no lá. galpão. Então, a nossa máquina de laser, ela é italiana. A máquina de dobra de chapa, ela é japonesa. As curvadoras, tem duas que são nacionais, mas tem uma que é italiana, que chegou agora recentemente. Que legal. Tem a parte de torno também, então a gente faz a parte de usinagem, conformação de tubo, que é para você pegar um tubo, reduzir ele ou expandir ele na parte de redução, para você fazer às vezes um encaixe, para não precisar fazer solda. Uau. Ou você fazer uma ergonomia na pegada de mão. Então, temos essa máquina também que faz esse tipo de serviço. A parte de prensa. Aí nós... Meu Deus, é muita coisa. E tudo isso tem um processo diferente? Tudo isso é um processo. Caraca. Tudo isso é um processo. Que engraçado, né? Aí depois a gente chega... Toda essa parte que eu falei pra você é a nossa preparação de peça, né? Então, corte, dobra, usinagem. Ali a gente chama de setor de conformação, né? Aí eu tenho no meio da fábrica, assim, um almoxerifado de peças. Então, todas essas peças que produziram nesse setor, ele vai para esse almoxerifado. Vai para esse almoxerifado, ele separa as peças com uma ordem de produção, que tem uma fotinha atrás, todas as peças necessárias, tudo certinho. Ele separa e envia para o meu setor de solda. Aí, na solda, eu tenho Tudo isso também interno. Tudo interno. Basicamente, nosso processo é quase 100% interno. Vou dizer assim, 95% é interno. Pouca coisa Pouca terceirizada. coisa. O que a gente não consegue Quantos realmente colaboradores fazer. na Ziober hoje tem? Aproximadamente 100. A gente sempre Caraca, tá... pô, mas são super enxutos também, né? Se for Sim. pensar. 100 é bastante, com certeza, mas vocês otimizam bastante coisa, né? De Sim, recursos. a gente tenta usar o máximo de tecnologia possível, né? Muito legal. Então, na parte da solda, nós temos duas soldas robô. Então, temos a parte Olha de só solda que robô. legal. E aí, os colaboradores da solda manual, né? Como é que é? Vamos falar sobre essa solda robô assim. Como que você enxerga a Ziober hoje em cenário nacional em questões de tecnologia? Você se vê muito à frente de concorrentes? Por exemplo, quantas empresas no Brasil têm solda robô? Isso é normal ou isso é super diferencial no ramo de vocês? No nosso ramo é um diferencial. É um diferencial enorme você ter solda robô, ter corte laser, que a maioria Como a gente está falando de uma metalúrgica, né? Normalmente você pensa numa metalúrgica, um barracãozinho pequeno, Bruto, né? bruto, onde ele terceiriza a maioria das peças, ele vai lá, só solda, pinta e monta, algo assim. Não, a Ziober, ela é realmente, assim, inovadora em relação a isso, né? Muito legal. Você consegue dizer um pouquinho, você implementando um processo de qualidade em algo super moderno, super tecnológico, qual que é o que o processo vai agregar na prática, assim? O que mais ajuda a você ter um processo bem definido? Eu tendo um processo bem definido, eu ajudo no meu custo, né? Então, hoje, a nossa maior dificuldade é você acertar o custo. O custo hoje, para o Brasil, dos equipamentos da Ziober, ele é considerado um custo um pouco alto. Então, a partir do momento em que eu começo a melhorar o meu processo, eu consigo enxergar onde o meu custo está alto e onde eu consigo melhorar ele. Então, muitas vezes a gente trabalha em cima disso, em cima desses processos, trabalhando, otimizando, fazendo o negócio acontecer ali para justamente eu conseguir fazer minha redução do custo. Então, hoje, o meu sonho de consumo é implementar na Ziober o OEE. Não sei se você já ouviu falar desse processo. Não conheço. Ele é um processo que... O que significa a sigla? É em inglês, então não vou nem me atrever a falar. É OEI. É OEE. OEE. Isso. Ele ajuda, na verdade, você a otimizar o seu processo, se você vê aonde que está de forma geral, assim, né? Como que está a sua produção?
como que está o desempenho. É a eficiência do seu chão de fábrica. Overall Equipment Efficiency. E Eficiência média dos equipamentos. Isso. Então, vamos supor, eu vou colocar esse sistema dentro da minha máquina de corte. Você é meu operador. E eu defino na minha ficha técnica que você tem 5 minutos para fazer essa peça. Se você gastar 5 minutos e 1, a máquina vai bloquear. Aí você vai ter que justificar o porquê que você demorou 5 e 1. Então você tem um tempo. Você fez uma peça, exemplo assim, coloquei uma peça, tirei e vou colocar outra. Nesse meio tempo você tem 2 minutos para fazer isso. Se você demorar 2 e 1, a máquina vai bloquear e você vai ter que justificar o porquê que você demorou. Então isso ajuda em pessoas que matam serviço para ficar conversando, erros de máquina quando acontece da máquina parar. Então a máquina ela bloqueia. Então não tem como você depender de pessoas. Ali você não vai depender, ali você vai conseguir realmente ver como que está a sua eficiência, se o seu operador ele está operando de forma correta ou não, se ele te traz uma produtividade ou não. E isso nós queremos implementar na Zeober até para a gente dar benefícios para o colaborador. Se ele conseguir atender no prazo que vocês estão falando, ele vai ser recompensado talvez. Que legal. Uhum. Muito legal. Qual que é a grande dificuldade de implementar um sistema desse? Aqui eu estou vendo que é quase como se fosse uma fórmula que representa, né? Disponibilidade versus qualidade versus rendimento. Isso. Quantidade é muito legal. Muito legal. Você faz o cálculo para você saber qual é a sua eficiência. Aí você consegue saber qual é o nível de eficiência que você está. Hoje a dificuldade de você implementar um sistema desse custo, né? Envolve um custo muito alto, porque você tem que colocar em todas as máquinas. Então, se eu for calcular aí que eu tenho 30 máquinas, 40 máquinas na empresa, então é um sisteminha para cada máquina. Então, o custo é um pouquinho alto, porém, ela vai me trazer um retorno. Esse sistema nacional, existem empresas especializadas que vão até as indústrias para implementar esse tipo de processo. Isso. Empresas nacionais que fazem isso. Isso. Tem empresas internacionais, mas as empresas nacionais já estão fazendo isso. Inclusive, o nosso sistema lá é da Comad Perfect e ele é da região ali, não é uma empresa internacional, uma empresa ali da região e ele já está começando a colocar isso daí no sistema dele. Então, a Zeober vai acabar ajudando ele, porque nós queremos, ele quer também. Uhum. Então, vai ser os pioneiros. Os pioneiros. Legal. Isso. Bem legal. Legal, muito legal. Bom, a gente sabe da dificuldade de implementar essas coisas aqui no Brasil. Na verdade, o meu questionamento é em relação a coisas. Vocês já estão inovando, já trazem coisas super diferentes. Uma curiosidade de saber se existe alguma coisa que vocês ainda querem implementar muito de questão de produto, vamos sair um pouquinho da linha de processos, né? De questão de produtos, que vocês veem lá fora já funcionando, porque você comentou que vocês buscam muita inspiração em empresas internacionais, vocês devem ir muito para feiras internacionais. O que de lá já tem funcionando bem, que vocês enxergam como possíveis de vocês fazerem e que logo, logo deve estar entrando no mercado, ou algo que vocês querem focar em breve? Uhum. Legal, muito legal essa pergunta, porque, inclusive, final de semana passada, nós acabamos de voltar de uma feira dos Estados Unidos. Você estava mostrando, super legal, inclusive. Isso. Então, nós fomos para lá trazer ver o que funciona lá, ver os nossos concorrentes também, né? Porque eles acabam sendo nossos concorrentes, e trazer essas ideias para o Brasil. Então, tem muita coisa legal. Ali a gente ficou com os olhos brilhando, assim, né? A vontade de trazer todos os projetos possíveis. Então, tem muita coisa bacana que funciona lá. E funciona aqui no Brasil também, né? Que é os parques aquáticos, que são praças públicas que tem uma parte com água, então são os brinquedos com água, que é tipo um chafariz, e aí tem com música e água, legal. E é muito bacana. Então você vê assim, criança brincando com os pais, ou criança com criança, os cachorros também ali brincando.
Então, são parques bem bacanas para estar trazendo. E também o que eu acho o máximo, que eu sou super a favor, porque eu sou bem molecona, são os parques para o adulto, o pai brincar junto com a criança. Não só a gente ter essa visão para a criança, mas hoje nossa dificuldade no Brasil é o vandalismo. Então, por isso que nós buscamos trazer um produto que tem durabilidade. Então, por que não um brinquedo onde o pai possa brincar com a criança? Isso vai até ajudar, talvez, a evitar um pouquinho do vandalismo, né? Acaba evitando um pouco do vandalismo. E hoje, como esse mundo da tecnologia, que as crianças ficam muito em computadores, videogame, celular, tablet, tentar puxar isso daí do nosso passado, né? Que a gente juntar tudo isso. Então, antigamente a gente brincava de bets na rua. Lógico que hoje a realidade é outra, né? Pega. Mas, assim, às vezes os pais que estão sempre, assim, dentro de um escritório, trabalhando muito, que não tem tempo para o filho, que acaba deixando eles nessa área virtual, às vezes trazer isso daí, o pai, numa praça, para conseguir também voltar essa parte de natureza, de ar livre, e sair um pouco do, né, vamos dizer, hoje é o home office, né? Então, não, a gente quer que os pais estejam junto com as crianças. A gente comenta muito que vai passando o tempo, a tecnologia vai aumentando, cada vez mais vai fazendo parte da nossa vida, as crianças ficam cada vez mais dentro de casa, perdem o contato com a natureza. A gente conversou com algumas pessoas aqui que trazem um pouco desse conteúdo de que a natureza ela ajuda a estimular a criatividade da criança, ajuda na interação com outras crianças, ajuda a diminuir o estresse, a deixar as crianças mais tranquilas e até os adultos mais tranquilos, obviamente. O quanto de benefício tem das crianças saírem para brincarem ao ar livre, em áreas externas, e quanto isso cada vez mais vem sendo valorizado, principalmente depois da pandemia, né? A gente comenta muito de um case muito legal de Curitiba, de uma escola, que ela tinha um parquinho de plástico ali logo na entrada do colégio. Eles acabaram deslocando esse parquinho, tirando tudo de playground que tinha. Eles colocaram algumas tendas nessa área da frente da escola para que as crianças saíssem da sala de aula e fossem ter aula debaixo das tendas ali, mas ao ar livre. Então a criança não tem mais a sala de aula e ela começa a ter aula sentada numa rodinha conversando com o professor. Para realmente, eles até estavam comentando que as crianças saem da sala de aula e elas até prestam mais atenção no professor fora da sala do que dentro da sala de aula. É interessante ver o quanto de coisas que a gente pode até voltar ao passado que vai agregar a criança dessa questão de sair um pouquinho do mundo da tecnologia, mas não deixar de lado, porque hoje em dia ela faz parte e não dá para ser deixada de lado. Né? Na verdade, hoje eu acho que não dá para deixar de lado. Hoje o mundo é tecnologia. Então, o objetivo é você juntar os dois, né? Então, trazer essa tecnologia para os parques. Então, tá investindo nessa tecnologia, algo que prenda a atenção deles, mas que seja ao ar livre. Então, é misturar um parque, um playground junto com a tecnologia. Quanto tempo você acha que demora para ver coisas tão diferentes assim, que já tem... Porque lá não saiu agora também, né? Já deve ter alguns anos lá. Você acha que tá breve, em tão breve tempo chega no Brasil? Qual que você acha que é o maior empecilho de vir para cá? Custo, assim, né? Obviamente, sempre custa. Isso, eu ia falar, assim, para vir pro Brasil pode vir hoje. Isso daí é o de menos. Eu acho que é o custo mesmo. E eu acho que é a mentalidade do brasileiro de estar pronto para receber isso, né? Então ele tem que estar pronto para receber uma inovação dessa. Então é querer que esse brinquedo venha até o Brasil. Porque falar assim, é alto o custo, mas o que vai te trazer de benefício? Né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Hoje eu vejo muitos parques que eu não tenho coragem de deixar o meu filho brincar. Eu falo assim, nossa, a hora que eu tiver meu filho, eu não vou deixar brincar, porque é perigoso. Então, eu acho que a gente deveria voltar mais para essa parte de segurança, de qualidade, e não pensar só tanto em custo. Lógico, o custo influencia, mas não pensar em comprar o mais barato. Claro. Mas sim aquilo que vai te trazer. Então, hoje, a dificuldade disso vir para o Brasil é o custo. Legal. A gente estava falando ali da Ziober, eu queria que você comentasse um pouco do que vocês tanto conseguem fornecer, né? Porque vocês começaram fornecendo equipamentos para
para os idosos, depois vocês foram para as crianças, vocês acabaram criando equipamentos mais para os jovens, pelo que eu vi, né? Coisas assim. Hoje vocês fornecem para hospitais, para carros, coisas do tipo. Queria que você falasse um pouquinho de tudo que vocês conseguem atender, ou quase tudo. E você estava comentando do teu brilho nos olhos, né? Em um desses segmentos. Comenta um pouquinho por que você tem esse brilho nos olhos nos parquinhos infantis, de onde que surgiu e tudo isso que a Ziober faz. Então vamos lá. Vou ficar então nessa parte agora dos meus brilhos dos olhos, que realmente é parquinho, porque, igual eu comentei, que eu sou muito moleca, então eu gosto disso. Eu tenho os meus sobrinhos e eu tenho uma cidade que eu vou até passar o Instagram dela, que é do Canadá, acho que é Edmonton Playgrounds. É surreal. Então, assim, brilha os meus olhos em ver as crianças brincando. Então, por isso que eu falo, é a nossa inspiração, tentar trazer esses tipos de parque, porque você vê o tanto que a criança consegue se desenvolver também. Não é apenas um escorregador. Não, ela vai mexer com a parte motora, inteligência, acessibilidade. Então, isso brilha meus olhos porque eu gostaria de ter isso no Brasil. Eu até postei nas minhas redes sociais, né, quando eu estava lá. Gente, o meu sonho é levar um parque desse para o Brasil. Né, para nossas crianças brincarem nisso. Então, e isso veio do meu pai, né? Porque como meu pai sempre gostou, sempre foi, correu atrás, eu brilho os olhos porque eu tô junto com ele, né? Então ele vê, ele fala, e eu gosto disso, eu gosto de produto, eu gosto de processo. Eu já começo a imaginar como que eu vou projetar isso daí no chão de fábrica, como que vamos fazer, o que que a gente vai precisar de máquina, de maquinários, de mais tecnologia para desenvolver um parque desse. Então, isso tudo me instiga. Então, por isso que brilha meus olhos, porque é um desafio novo. E eu gosto de desafio. Você vai mais para a linha da criação igual ao teu pai, da criatividade igual ao teu pai, ou você pega a ideia do teu pai e coloca, tira do papel e faz acontecer? Eu tiro do papel e faço acontecer. Quem dos irmãos que puxa um pouco mais do lado da criatividade? Aí é o meu irmão, é o Pedro. Isso, que daí é ele que trouxe essa parte de projeto para dentro da empresa, de projetar primeiro. Então eu sempre falo, gente, projeta primeiro, depois a gente desenvolve. Porque daí eu também penso no custo, né? Porque muitas vezes a gente faz um projeto, ficou lindo, maravilhoso, mas aí eu vou falar assim, ó, Huber, o preço ficou X. Aí você fala assim, não, mas o mercado não está preparado para pagar. Não vai vender. Então eu puxo mais para esse lado. Eu pego as ideias, o que eles projetam, eu pego e solto pro chão de fábrica. E aí eu analiso, ó, a gente precisa reduzir custo aqui, a gente pode melhorar isso. Aí junto com eles a gente vai sempre conversando, né? Sempre vai fazendo ali E acho que é até uma bola de neve, assim, pensar que hoje é caro. Mas quanto mais vocês forem fazendo, mais vocês vão aprimorando, mais vão otimizando recursos, mais barato fica. E quanto mais barato fica, mais vende. Quanto mais vende, mais barato fica ainda, porque vocês vão ativando cada vez mais. Porque a Ziober, na verdade, nós somos uma metalúrgica, nós fabricamos o que você quiser. Se quer um projeto especial, nós vamos fabricar. Se for possível, nós fabricamos. Só que o nosso forte é a produção em massa. Então, eu produzo lotes de produtos. Então, hoje eu não vou produzir um escorregador, porque o seu pedido é um escorregador. Não, eu vou produzir 10. Vou deixar ele no meu estoque, porque se você falar assim, ó, eu preciso de um escorregador para amanhã, eu tenho no meu estoque. Então, eu só vou lá e pinto da cor que você deseja. Então, nossa fabricação é em massa. Então, hoje o nosso custo, ele abaixa quando eu produzo em massa. Se eu produzo é igual artesanal, né? Acaba ficando caro. Acaba ficando não caro. Não compensa para vocês, não compensa pra gente, não compensa pro cliente final, não compensa para ninguém. Sim, com certeza. A gente enxerga um desafio muito grande de mostrar que existe essas coisas diferentes, né? Então, quando a pessoa, quando o diretor de uma escola vê, quando o síndico de condomínio vê, eles se encantam muito fácil porque eles não estão acostumados com isso. Então, a maior dificuldade é a gente chegar até eles e falar, ó, isso existe, e aí depois entra toda a parte comercial lá de questões de negociação e valores. Mas o grande desafio é mostrar que existe, assim. Eu acho que estamos no caminho, né? Não é só a Huber, não é só a Ziober, existem outras empresas muito legais no Brasil que estão nascendo, que estão pensando no desenvolvimento das crianças, nessa questão de interação entre elas, de sair do tradicional, de pensar em tecnologia. E eu acho que cada vez mais isso vai ser facilitado, vai ser
aprimorado para que cada vez mais as pessoas tenham acesso a esses parquinhos totalmente diferentes do tradicional. Sim. Existe alguma cidade, algum país ou alguma empresa que você se inspira muito assim e acha por exemplo, Curitiba e Maringá são cidades muito inovadoras aqui no Brasil, né? E a gente vê Maringá com muitas praças públicas investindo nas crianças, Curitiba está saindo cada vez mais parquinhos fora do comum. Você vê alguma cidade lá fora que você se inspira, algum país que se inspira, que você acha que a gente pode usar como referência, assim? Igual eu comentei pra vocês, a cidade do Canadá. Edmond. Eu vou te passar um Instagram porque a família fica o dia inteiro assim, mandando pro outro parques novos, então não é um Instagram de uma empresa, é um Instagram de uma cidade. Ah, é da cidade. Isso, ela me inspira porque eu falei assim, nossa, se nada der certo aqui no Brasil, eu tenho vontade de ir pro Canadá, criar meus filhos lá. É uma cidade que ele tem como se fosse uma associação recreativa. Então você pode entrar no site, fazer reservas, ir para as praças. É muito bacana, é um negócio muito complexo que eu fiquei assim encantada. Então essa cidade aí do Canadá, ela é a minha inspiração. E nós temos algumas empresas também, né? Que é inspiração, vocês conhecem, que é a Ladescape, a Berg, a Copan. Então, essas 3 empresas é a nossa inspiração. A gente olha os brinquedos deles e fala, meu Deus, como que eles fabricam? O meu sonho de consumo é conseguir visitar uma fábrica dessa. Eu falei, tenho morro de vontade de visitar, de ver o processo, porque é um negócio tão grande que brilha meus olhos e fala assim, como que eles produzem isso? Como que é a produção deles? Porque lá fora eles são muito mais evoluídos, né? Em muitas coisas. A inovação chega assim para eles. O Brasil está um pouco atrasado, realmente. Então, eu morro de vontade. É o que brilha meus olhos mesmo. É essa cidade do Canadá e essas 3 empresas. Acho que a Europa está realmente um passo na frente. A Rubber Brasil surgiu no Canadá, não sei se você sabe dessa história. Não. Mas eu morei no Canadá por 6 meses. E lá no Canadá legal. tinha várias praças públicas que tinha o tal piso emborrachado. Esse piso emborrachado que tinha um monte lá e não tinha no Brasil. Na verdade, depois eu descobri que tinha, mas era muito pouco, então a gente não conhece. Acabou que a Rubber Brasil foi uma oportunidade de negócio que tinha lá, que a gente acabou trazendo para cá. Então, por que lá funciona, no Brasil não funciona, né? Vamos ver se vai funcionar aqui, e acabou funcionando nos parquinhos infantis. E aí, aos poucos, a gente foi aprimorando a questão de instalação de brinquedos, a criar parcerias muito legais no Brasil. E hoje a Rubber é quem é, graças aos parceiros dos brinquedos, graças aos parceiros dos pisos, e a gente acaba criando os projetos e executando até a ponta final. Eu acho engraçado até porque quando meu pai foi na primeira feira, lá na China, que é aquela maior feira do mundo, enorme, ele trouxe todas as amostras de piso emborrachado. E no Brasil ainda não tinha, então isso faz 12 anos já. Que ele trouxe essas amostras, ele tem todas as amostras, ele falou assim, eu vou trazer isso pro Brasil. Nós não conseguimos trazer porque não é o nosso ramo, né? Então a gente não é a nossa praia, então a gente deixa para vocês, que daí vocês conseguem fazer com excelência, A gente né? deixa os brinquedos para as obras, você deixa os pisos pra gente e a gente vai fazendo junto. Com certeza. A primeira empresa, na verdade, que começou a trabalhar, eu acho que deve fazer uns 20 anos já. Então existia. Só que o mercado é muito grande, né? Eu estava comentando o quanto de... Uma vez o nosso escritório era no terraço, né? No último andar de um prédio. E aí você olhava ali para fora, todos os prédios em volta tinham um parquinho infantil. Tinha um brinquedo de plástico e uma grama sintética, mas todos tinham. Nada contra os brinquedos de plástico ou grama sintética, mas enfim, todos os condomínios têm um parquinho infantil, todas as escolas têm um parquinho infantil, todos os clubes, os resorts, os shopping centers estão investindo, então é um mercado muito grande. Então hoje a gente tem, sei lá, cerca de 10 empresas se destacando no ramo ali de piso emborrachado e de brinquedos diferentes do comum. 10 não chega nem aos pés do suficiente para atender toda a demanda que tem, né? Eu imagino que vocês não... É muito difícil atender todas as cidades no Brasil. Então, é um mercado muito grande que ainda está nascendo e ainda tem muito para crescer, né? Sim, com certeza, tem muito para crescer. E eu falo assim, hoje em dia, com esses prédios verticais que estão subindo muito, crescendo muito,
eles querem um parque, eles querem alguma coisa, querem estar indo para essa parte de piso emborrachado para não ficar só naquele cimento. Então, acho assim, tem muito ainda que crescer nesse nosso ramo. Sim, eu concordo. Bom, a gente vai para a parte final da nossa conversa, que foi super legal, você conseguiu agregar bastante. Eu queria entender já desse brilho nos olhos dos parquinhos infantis, se tem alguma coisa que você enxerga. Como que você vê a Ziober no futuro com essa questão dos parquinhos infantis? Porque eu acho difícil a Ziober só focar nisso, porque vocês atendem uma gama muito grande de clientes. Mas se vocês têm alguma forma de estar olhando para as crianças, como que vocês enxergam de fato que a Ziober vai estar agregando as crianças? E se você consegue dar uma palhinha assim do que você enxerga para o futuro, né? Tanto pensando no futuro da Ziober como empresa, no futuro da Ziober pensando no futuro das crianças também. É bom essa pergunta porque eu já volto na outra que eu não respondi. Que o que a Ziober faz, né? Então, a Ziober ela não é só fabricante de academia da terceira idade. Ela fabrica academia da terceira idade, academia para cadeirantes, academias adaptáveis, que é para cadeirante e não cadeirante, jovens e adultos, que a gente comenta que é essa parte mais de street workout, de fazer barra, crossfit, né? Os parquinhos também adaptáveis, parquinhos para cadeirantes, mas fugindo um pouco desse nicho, a Ziober ela é uma metalúrgica, então nós fabricamos o que você quiser trazer de produto, e se nós conseguimos fabricar, a gente fabrica. Então, desde até alguns equipamentos médicos, né? Nós já fabricamos. Então, temos também essa parte e a parte dos carros, que daí é a parte da Rhino Off-Road. Então, nós desenvolvemos também toda a estrutura de carros, que é para estar nessa parte do off-road. Inclusive, o pessoal esse final de semana está num evento aí. Então, o que a gente vê da Ziober é essa parte de terceirização de serviço. Eu pego a sua ideia e eu executo ela. Então, nós queremos fazer isso com as pessoas. Você tem um sonho de fazer algum projeto inovador. Então, a Ziober está aqui para tirar esse projeto do papel e fazer com que ele seja executado. Então, esse é o objetivo da Ziober. Então, isso pensando só em questões metalúrgicas ou vocês abrangiram a questão de materiais também? É só questão de metal ou não? não, de outros materiais também. Então, hoje, eu acho que tudo é oportunidade. Se a gente vê que tem oportunidade no mercado, nós estamos entrando. Então, hoje, lógico, nosso forte sempre foi parte de aço. Porém, hoje nós já estamos entrando para a parte de plástico, né? Então, já vindo com essa parte de plástico, trazendo esse material de fora. Então, a gente está investindo nisso, que é trabalhar com outros materiais também. Então, tem a parte dos rotomoldados também que estamos desenvolvendo. Nós temos lá alguns brinquedos rotomoldados. Então, queremos trazer isso. Então, nós estamos abertos a tudo. Não só a parte de metalúrgica, mas também o que vier, se for possível, fabricar dentro da Ziober, ou a gente investir nisso, nós estamos abertos. Eu acho muito legal que, apesar de ser uma empresa familiar, que às vezes a gente fala assim, empresa familiar, cabeça mais fechada, fazer o que sempre deu certo, né? A Ziober não, a Ziober tem uma cabeça super aberta, abertos à tecnologia, aberto à inovação, aberto a processos, isso é genial, é difícil, né? A gente não tem tanto conhecimento de indústrias e fábricas como vocês, mas a gente imagina que isso não seja comum, né? Então, vocês são abertos a processos que eu acho muito bacana. A gente entende que inovação não precisa ser só inovação de produto, né? Não precisa ser só inovação, pode ser inovação do jeito que você trata seus colaboradores, inovação de processos, mesmo fazer as coisas funcionarem de um jeito que é diferente do tradicional. Inovação pode ser de qualquer coisa, né? Teve uma vez que foi engraçado que uma pessoa chegou aqui, ele era fornecedor de piso também, então era um fornecedor nosso de matéria-prima, e ele entrou aqui, foi muito engraçado, o escritório estava cheio, ele falou assim: meu Deus, isso não parece uma empresa de piso, isso parece uma agência de marketing. E aí eu achei muito engraçado, porque até a nossa estrutura ela acaba sendo inovadora, né, no nosso ambiente. Isso é legal.
uma pessoa de fora falar é diferente da gente falar. Então foi bem divertido escutar. Como que você... Então, falando, né, que vocês são empresas familiares, são super abertos, são super inovadores, eu acho isso sensacional. Como que vocês enxergam o futuro da Ziober? Vocês falaram assim de outros tipos de materiais. Você enxerga alguma outra coisa diferente que a Ziober pode estar fazendo assim, ainda mais do que vocês já fazem? Eu acho que é trazendo mais essa parte de brinquedos de corda, trazendo para cá essa parte de plástico. É mais isso hoje que a gente está focado. E na parte eletrônica, né? Que essa parte eletrônica a gente ainda não fez nada, mas nós já temos alguns projetos, então de estar tentando desenvolver. Então hoje eu enxergo a Ziober indo para esse lado. Não só dos brinquedos tradicionais, mas também trazer essa tecnologia para os brinquedos. Então hoje é isso que a Ziober vai focar. É Show. tentar trazer essa inovação agora para o Brasil. Que show. Bom, desde já dou meus parabéns para você, para os seus pais, para todo mundo lá que trabalha. É muito legal conhecer e a gente estava comentando, tomara que dê certo, eu acho que eu fiquei animado de levar o pessoal para lá para conhecer os processos e todo o pessoal e ver de perto, né, o quão inovador vocês conseguem ser em todas as áreas. Sejam super bem-vindos para voltar para cá sempre que precisarem, sempre que quiserem. Qualquer hora a gente passa em algum parquinho para vocês conhecerem, inclusive o Parque Barigui. Recomendo você dar uma passada para conhecer lá o parquinho que está saindo. Obrigada. Agradeço o teu tempo de vir até o nosso escritório, vir de Maringá passar para cá para conversar com a gente. Acho que era isso. Não sei se você quer puxar mais algum ponto, mas desde já, novamente, agradeço a disponibilidade. Eu agradeço também o convite de vocês, né? De estar aqui, é uma oportunidade maravilhosa. Primeira vez que eu estou participando aí de um podcast. Então é muito bom e quero parabenizar vocês também, né? Porque é inovador isso daí que vocês estão fazendo. É diferente e eu acho que é super válido. Então, estou aqui em nome da família Ziober, né? Agradecendo o convite e parabenizando vocês por todo esse projeto que vocês estão crescendo aí. Imagina, o prazer é nosso receber. A ideia do podcast surgiu, igual eu comentei, não é para estourar, não é para bombar no TikTok da vida, é realmente para agregar conhecimento. A gente está trazendo pessoas diferentes para cá, pessoas que conhecem mais da área de arquitetura, pessoas agora, uma segunda temporada trazendo um pouco mais do lado técnico, né, do lado de engenharia, do lado de processos. A gente traz o pessoal aqui de dentro para conversar também sobre a experiência que eles têm, né? O penúltimo episódio foi os arquitetos falando como que é o processo de criação dos projetos. Então foi super legal porque até a gente consegue aprender com quem é de dentro. E o podcast ajuda muito a gente a abrir ainda mais nossa cabeça e quem sabe criar novos processos, novas ideias, novos produtos. Essa é a ideia do podcast. Obrigado, Paola. Obrigado, gente, por acompanhar a gente até aqui. Vou deixar aberto aqui para você divulgar a rede social da Ziober, suas redes sociais ali, o site de vocês, e assim o pessoal consegue seguir vocês e acompanhar. Isso, então vamos lá, vamos seguir a Ziober Brasil e a Rinoff Road, né, que é as duas empresas que nós temos aí, dois ramos totalmente diferentes, né, assim, uma que vai para a parte de academia e a outra que vai para a parte mais radical. Então, para quem gosta aí de coisas radicais, esse final de semana, né, o pessoal vai estar em evento, então vai ser muito bacana vocês estarem assistindo também esse evento. Eu vou dar uma olhadinha, com certeza, eu fiquei curioso. Dá uma olhadinha, porque é coisa de louco, o coração vai a mil. E o Paulo Ziober, o diretor da empresa, ele é conhecido como Paulo Louco nas pistas. Olha só. Então o negócio é muito louco, o coração dispara. A gente vê lá um diretor de empresa, nunca imagina, né? Que seja Não, ele ama isso e não dá pra tirar isso dele. Essa é a paixão dele. A gente fala, se a gente tira o brinquedinho dele, ele fica doente. Legal. Eu falo que os filhos puxam tudo pra ele, né? Porque eu também já sou a doida disso, meu irmão também sempre participa. Meu irmão só não vai estar nesse evento porque ele tá com uma bebezinha de 90 dias aí em casa. Nossa Senhora. Então, mas assim, a gente sempre tá nos eventos, a família toda, assim, sempre tem que estar. E é uma adrenalina, uma emoção ali que, nossa, gente, vou mostrar uma pitadinha dos vídeos aí pra vocês sentirem essa emoção. Que legal, eu vou dar uma olhada, fiquei super curioso e é legal saber que a ideia surgiu junto com a Ziober e são super diferentes, né, e estão vivas até hoje, muito legal. Bom, gente, sigam a gente
nas redes sociais, @HuberBrasil, nosso site huberbrasil.com.br. Um grande abraço a todos, a gente se vê no próximo episódio. E é isso. Tchau para vocês.